Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o setor de chocolates e de cacau, em especial aqueles chocolates que saem direto das árvores ou de amêndoas selecionadas até chegarem às barras de chocolate, que são conhecidos como tree to bar, quando sai da árvore, ou bean to bar, quando são essas amêndoas selecionadas. Esse é o primeiro podcast do ano, então desejo a todos um excelente 2025 e esse ano a gente traz então muitas rodadas de entrevistas especiais aqui para o nosso podcast e a gente inicia o ano com um tema muito importante. Trazemos aqui Vanusa Barroso, ela que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Vanusa, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, muito obrigada, Erickson, por essa oportunidade. Um feliz ano novo para todos nós, né? Que Deus continue nos abençoando. E nós estamos aí na luta, com o setor do cacau, um setor maravilhoso, um setor que o mundo precisa, né? Pois somos a economia verde, tão falada, tão sonhada, tão exigida, né? A nível mundial. Então é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Vanusa, a gente sabe que 2024 é um ano para ficar na história do cacau. A gente teve preços recordes, né, ao longo do ano passado, mas a gente quer entender o que isso significa de fato para os produtores, né? É um ano que fica marcado para a história, mas como é que isso, o que isso representa para os produtores? E para a gente explicar um pouco isso, antes conta um pouquinho para a gente da história da associação, né? Como que a associação foi criada, quais são os principais objetivos, tem quantos associados, enfim. Conta um pouquinho da história da associação para a gente entender um pouco esse panorama que vocês estão atuando. Pois é, Erickson. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau nasceu formalmente no dia 1º de julho de 2022. É uma associação relativamente nova, onde tem aí os seus diretores de diversos estados do país. É uma associação que abrange produtores do estado da Bahia, Pará, Espírito Santo, Amapá, Rondônia, Acre, Roraima, e agora nós estamos com uma tratativa também para a entrada de produtores de São Paulo. Esse ano queremos abranger também o estado de Minas Gerais. Sabemos que hoje o cacau só não está presente nas regiões do sul, né? Pelo clima, mas tenho certeza que daqui a uns dias a ciência vai chegar até lá e vai falar assim, bom, já se pode plantar cacau também nas regiões mais frias. Bom, a necessidade da NPC surgiu devido ser um setor extremamente gigantesco, né? Como eu falei, vários estados no nosso país já estão plantando cacau. Esqueci de falar do Nordeste, né? Não só a Bahia hoje é produtora de cacau, mas também os estados lá de cima, Pernambuco, já tem também plantios de cacau, né? Inclusive cacau consociado com coco e diversas outras culturas. Bom, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau hoje conta com produtores, pequenos produtores, agricultores familiares, grandes produtores, que ainda no nosso país são poucos, né? Depois do problema da vassoura de bruxa, praticamente se eximiu os produtores maiores, né? Os produtores grandes, mas ainda existem, então tem vários produtores grandes ainda dentro da nossa associação, e as cooperativas, né, que contam com um número de associados assim bastante grandes, e aí nós temos representantes através desses presidentes dessas cooperativas que estão inseridos dentro da NPC. Bom, vendo esse setor gigante, vimos a necessidade que nós temos de nos organizar como instituição, como entidade, a fim de buscar, né, esse setor dias melhores, políticas públicas. E aí surge a Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Como disse, no ano de 2022,
E de lá para cá nós temos trilhado aí uma busca constante de melhorias para o setor, de dias melhores para o setor. Não é fácil, né? O setor do cacau, ele praticamente está esquecido no meio político. Nós estamos levando aí os nossos anseios a Brasília, já fomos diversas vezes a Brasília, temos várias pautas, né? Como disse, não tinha uma associação ainda a nível nacional, e quando criamos, deparamos aí com várias situações que precisamos melhorar para o setor. E é isso. Realmente temos um cenário internacional complexo, com preços muito altos, e esses preços seriam um motivo de muita alegria, né, para os produtores de cacau. A gente viu aqui ao longo do ano, né, em entrevistas com especialistas e analistas, que tivemos bons preços para o cacau, isso não dá para negar. Mas o fato é que isso ocorre em decorrência de problemas internacionais, principalmente devido à crise lá na África, né? A gente sabe que a África está passando por problemas produtivos, devido a doenças, devido a problemas sociais, enfim, diversas questões que acontecem lá na África. E a gente sabe que aqui no mercado interno a gente também tem problemas com doenças, né? A vassoura de bruxa, a monilíase, né? Que a gente sabe que são doenças originárias de uma determinada região, né? Que é a região ali do norte do país. Elas conseguiram transitar, né? Para regiões como a Bahia. Hoje em dia a gente vê ali o Pará também sendo atingido, né? Por essas doenças. Enfim, uh, o que o ano de 2024 representa diante desse cenário de incertezas em relação, né, a essas questões sanitárias? Olha, Erickson, o ano de 2024, para nós produtores de cacau, devido aos elevados preços, né, foi maravilhoso em questão de preço, em questão de valores. Você vê, a amêndoa de cacau no ano de 2022, a média de preço, só para você ter uma noção, era em torno de R$ 170 a arroba. E este ano, a arroba do cacau chegou a um patamar de quase 1.200, isso para cacau commodities, né? Então, esse valor para a gente foi extremamente significativo, né? Elevou-se o preço da amêndoa, assim, gritantemente. Então, foi maravilhoso. Isso ocorreu por causa de quê? Justamente isso que você falou, né? Lá na África, que são os maiores produtores de cacau mundial, que é Costa do Marfim e Gana, esses dois países estão enfrentando uma crise muito grande e ela vem, inclusive, se arrastando. Eu, que estou assim bem conectada, bem atenta, né, a esses problemas, nós estamos, a gente vê aí no processo que tem dentro do Ministério da Agricultura, que envolve a importação de cacau, e eu estudei bastante esse processo, um processo de 539 páginas. Lá diz que desde quando iniciou a importação de cacau para o nosso país, essas doenças já estão presentes lá na África e já estavam impactando a produção de cacau lá. Então, veja, nós começamos a importar cacau depois da vassoura de bruxa, década de 80, década de 90, início de 90. Então, você imagina, esses problemas já vieram se arrastando dessas décadas para cá. Então, esse ano foi, digamos assim, um colapso, né? Porque nas próprias páginas desse processo, o próprio embaixador africano diz que determinadas doenças que estão presentes lá na África só se erradica com o arranque. Então você imagina o problema que isso gerou este ano, né? O caos que isso gerou. Então, dizem, né, que são um déficit aí de em torno de 500 mil toneladas. Isso é muita coisa. Isso repercutiu, obviamente, no preço do cacau brasileiro aqui, né? Para a nossa alegria, claro, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser essa situação uma questão preocupante. Por quê?
Porque as indústrias, as três grandes indústrias que compram o nosso cacau, que é Barrica Libu, Cargill e Olam, continuam trazendo este cacau africano de lá. E o pior, sem nenhum controle fitossanitário. Então, veja bem, nós estamos brincando com fogo. Aqui no nosso país, como você sabe bem, todo mundo já conhece um pouco dessa história, nós tivemos um problema gravíssimo e ainda temos até hoje, com o problema da vassoura de bruxa. Inclusive, não foi erradicada, nós convivemos com ela, né? Nós aprendemos a conviver com ela. E agora a monilíase, que está aí nos estados do norte e que é uma preocupação constante, né? E a indústria, através do Ministério da Agricultura, através da IN 125, continua trazendo este cacau africano, esse cacau através das importações, sem nenhum controle fitossanitário. Sendo que, como disse, palavras do próprio embaixador dentro do processo do Ministério da Agricultura, que algumas doenças lá da África só serão erradicadas com um arranque. Então você imagina, né? Inclusive lá fala, nem a indústria ainda conseguiu meios de erradicar algumas doenças. Então só existem no meio científico uma substância capaz de matar algumas dessas doenças, que é o brometo de metila. Então você imagina a irresponsabilidade do Ministério da Agricultura, né, ao publicar essa instrução normativa. Então, Erickson, resumindo, foi muito bom, foi um ano maravilhoso, financeiramente falando, porém um ano de extrema preocupação com as doenças africanas que não estão presentes aqui no nosso país, mas que estão lá nesses países onde se traz esse cacau importado aqui para o nosso país. Enfim, é isso. Aqui vale a pena reforçar, né, até mesmo a logística desse material, né? A gente abre essa questão tanto internacional quanto nacional, porque a maior parte das indústrias brasileiras estão localizadas lá em Ilhéus, né? Então, todo o processamento de quase 100% do cacau brasileiro, né, em torno de 95% do cacau brasileiro, é processado, né, pelas indústrias que estão localizadas ali em Ilhéus. Alguma coisinha é processada em outras indústrias, mas a maior parte é ali que acontece. Ou seja, temos um trânsito de cacau dentro do país, indo até Ilhéus. Esse cacau sai de Ilhéus e volta, né, para outras localidades, né, atendendo a demanda. Aí você soma isso, um cacau que vem lá da África, um cacau que você não sabe muito bem a origem, você não sabe muito bem quais foram os tratos culturais, né? Um cacau que basta uma contaminação, né, num carregamento para que a gente tenha um desastre, pessoal. A gente sabe que a gente tem um problema de pessoal, né, para ter esse controle fitossanitário. Se o cacau ele consegue transitar sem grandes problemas dentro do país, imagina esse cacau que vem de fora. Falta pessoal, né? Falta fiscalização, falta um olhar atento, e é exatamente por isso que a gente traz esse alerta, né? Essa questão tão complicada de você ter esse cacau africano chegando, aliás, chegando no Brasil sem grandes fiscalizações, né? Então, Vanusa, conta pra gente, né, quais que são as principais ações, o que a associação tem feito para conscientizar as pessoas desses riscos, né, e para conscientizar até mesmo os produtores, né, de cacau dos riscos que é esse trânsito de material, seja nacional, seja de outros países, e quais os riscos fitossanitários, principalmente, né, que podem trazer aqui para as nossas lavouras. Olha, Erickson, a associação
mesmo antes de ter sido formalizada, como disse aqui, nós tivemos uma formalização de CNPJ dia 1º de julho de 2022, mas mesmo antes, assim que nós começamos a ter conhecimento disso, nós já iniciamos diversas tratativas no meio político. Já fizemos várias audiências públicas, já fizemos uma no estado da Bahia, na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia, já fizemos uma outra audiência na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, já fizemos 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados em Brasília, já solicitamos ao deputado federal Zé Neto, do PT, que fizesse um PDL, projeto de decreto legislativo, para suspensão da IN 125 de imediato. Porém, creio que a indústria, mais do que esperta, né, que ela está fazendo o papel dela, porém, esse lobby nos prejudica muito, chegou até a Frente Parlamentar de Agricultura. Então, você imagina, a Frente Parlamentar de Agricultura composta por mais de 300 deputados, emitiu uma nota técnica. Veja, é uma vergonha, Edson, isso que ocorreu. A Frente Parlamentar de Agricultura, que deveria proteger o produtor de cacau, emitiu uma nota técnica contra o PDL de Zé Neto. Isso é público, qualquer um pode entrar aí na internet e buscar essa nota, né? Essa nota foi publicada no final de 2022, se não me engano, e aí nós não vimos um outro recurso a não ser entrar com uma ação de denúncia dentro do Ministério Público Federal de Brasília, cujo procurador, o senhor Daniel, é uma pessoa que está conduzindo aí todo esse processo de uma forma muito séria, competente, responsável, né? E esse processo hoje já conta com mais de 3.000 páginas. A indústria, através de seus advogados, sempre pedindo o arquivamento do processo, e este procurador, de forma aguerrida, não faz esse arquivamento, está em fase, inclusive, final de perícia. Então, a qualquer momento, nós teremos uma decisão, né, sobre essa situação. Mas o que é lamentável é que, veja, no meu entender, como cidadão, como pagadora de impostos, como produtora rural, que está ali preservando o meio ambiente, a Mata Atlântica, a nascente dos rios, né, toda aquela fauna, flora maravilhosa que existe, que todos nós sabemos que a Mata Atlântica tem esse bioma maravilhoso. Então, é desejado a nível mundial, né? Simplesmente os políticos nos viraram as costas, vírgula, né? Nós tivemos aí um apoio muito forte do deputado Zé Neto, mas infelizmente ele é só um deputado contra 300 deputados, como disse, essa Frente Parlamentar de Agricultura, que deveria proteger o produtor, ficou do lado da indústria. É lamentável. Já fizemos também protesto no Porto de Ilhéus no início do ano de 2022, né, alertando as autoridades locais, alertando o governador do estado, os prefeitos e tudo mais, mas infelizmente também sem nenhum sucesso, né? Então, assim, Erickson, foi o que a gente podia fazer como produtor, como cidadão, recorrer à justiça, recorrer ao Ministério Público, para daí sim o Ministério da Agricultura, que outro órgão também, veja, o Ministério da Agricultura, ele sabe, ele conhece esse processo que eu citei agora no início, né? Um processo de 539 páginas, onde tem todo o histórico da importação. Ali fala todas as doenças que tem lá, já foram feitas várias visitas técnicas, já foram feitas várias missões até Costa do Marfim, onde foi constatado todas essas doenças. Inclusive, Erickson, essas doenças que não estão presentes aqui, mas que estão presentes lá, isso consta na lista de pragas quarentenárias. Então, por si só, essas pragas quarentenárias têm que ter um tratamento diferenciado. Isso é lei, só que a lei, infelizmente, para o cacau não está sendo cumprida, né? E quem está descumprindo são os nossos políticos,
são quem deveria nos representar. Você entende o absurdo disso? Então, assim, é algo surreal. E isso, pelo jeito, só está acontecendo com o cacau. Porque nós vimos, veja, isso aconteceu, essa medida da Instrução Normativa número 125 ocorreu no governo Bolsonaro, através da ministra Tereza Cristina. Imediatamente, nós fizemos uma audiência com o ministro Marcos Pontes, na época, Marcos Montes, aliás, ou Pontes ou Montes, não estou sabendo bem direito o sobrenome. Mas fomos a Brasília, tem lá o registro, pedimos a revogação, inclusive me foi pedido até um vídeo para eu poder falar diretamente com o presidente Bolsonaro, inclusive quando cheguei lá, para minha surpresa, o ministro falou assim, olha, nós já estamos saindo, o presidente Bolsonaro nos passou o seu vídeo, sente aqui e tal, foi muito cordial, mas nada. Procuramos a ministra Tereza Cristina, ela pediu para que a gente aproximasse da indústria. E aí esperamos virar o governo, já fomos também no ministro Carlos Fávaro. E nada foi feito até agora. Então, assim, trocou o governo, tivemos a esperança de que, através do meio político, fosse de imediato se revogar essa IN 125, até porque foi uma medida do governo anterior, mas, infelizmente, neste governo também não houve a sensibilidade. Então, só tivemos essa situação de apelar para o Ministério Público Federal. Bom, boa parte dessa questão é exatamente, né, essa utilização do... Bom, boa parte dessa questão é exatamente esse ponto, né, Vanusa, de que deixou de ser utilizado, né, o brometo de metila, e a gente precisa entender, né, os produtores rurais, a gente sabe que, historicamente, né, o preço do cacau não permitia que os produtores de cacau investissem, né, em fertilizantes, em defensivos. Existe aí uma lacuna de proteção dessas lavouras, exatamente por essa questão dos preços que eram praticados no passado. Mas com esse atual cenário de preços mais elevados, né, dos produtores conseguindo aí ter uma captação maior, né, de valores, você acha que agora eles estão mais preparados, né, para combater, né, um possível risco fitossanitário? Você acha que você vê, a associação vê que os produtores eles estão mais preparados para os riscos, né, para esses riscos fitossanitários? Veja, Erickson, o brometo de metila é uma substância, o Brasil é signatário do Protocolo de Montreal. O que é isso? É um acordo de vários países para diminuir, né, a poluição lá na camada de ozônio. Então, nós sabemos que todo defensivo, toda fumaça que sai de um carro, por exemplo, é nocivo ao meio ambiente. Ok. Mas e aí? Nós não vamos utilizar para proteger as nossas lavouras? Bom, esse é um questionamento que eu fiz, inclusive, junto aos ministros, que eu já fui lá a Brasília, como citei aqui agora. Bom, sabendo que o brometo de metila, pelos próprios técnicos do Ministério da Agricultura, entenda a situação. Não sou eu a Vanusa, não é a associação, não é um técnico que nós contratamos para poder fazer esse estudo. Não. Esse estudo vem do próprio Ministério da Agricultura, está lá nos autos do processo. A única substância que matam essas doenças e pragas que estão presentes lá na África é o brometo de metila. É nociva? É claro que nós sabemos que é nociva. Mas aí, para não utilizar, nós vamos prejudicar uma lavoura inteira, nós vamos prejudicar a indústria do cacau, produtores de cacau que têm as suas lavouras aqui. Bom, então isso teria que ser feito lá na África. E o que o embaixador de Costa do Marfim diz é que essa substância foi banida de lá de Costa do Marfim, segundo ele. Porém, a indústria continuou trazendo cacau nessa época. Inclusive, existem contradições, é isso que a gente apontou para o Ministério Público Federal, que o próprio embaixador ele se contradiz no processo do Ministério da Agricultura em diversas páginas. Primeiro, ele disse que foi banido, que não poderia utilizar, mas, na época, o Ministério da Agricultura
obrigou que a África utilizasse o brometo, e esse cacau vinha importado com o brometo de metila. Então, o que a gente imagina, o que está por trás disso tudo, nós não sabemos. Agora, como produtora de cacau, a gente imagina que o custo deve ficar alto para as indústrias, que esse produto possa tirar, sei lá, o sabor da amêndoa. Eu não imagino o que está por trás. O que a gente sabe é que hoje essas doenças e pragas estão entrando aqui no nosso país sem nenhum controle fitossanitário. Então, não é aqui que a gente tem que fazer vamos falar assim, esse controle. Onde tem que fazer é lá na origem, para que esse cacau venha totalmente livre de pragas e doenças de lá desses países, entendeu? E outra, viu, Erickson? Chegou um navio com 250 mil sacas, terminou de descarregar essa semana. E você imagina como é que é esse descarregamento? É simples, chegou, bota no carro, bota no caminhão e vai para a indústria. Agora, você imagina o perigo que é. Quem conhece Ilhéus sabe, o porto, quando se descarrega lá, já tem pés de cacau, praticamente o caminho do caminhão até as indústrias é repleto de mata, é a Mata Atlântica que está ali, ó, cheinha de cacau. Quem conhece a região sabe. E atravessa e vai para as indústrias, ou seja, o risco é tão grande de se contaminar que, assim, eu tenho certeza que o Ministério da Agricultura deve ter, sei lá, deve ter bebido alguma coisa, deve ter usado algum produto quando normatizou essas. Vamos brincar, né? Que a gente tem que rir, às vezes, de algo que é tão sério, mas que a gente. É até piada uma coisa dessa, porque você imagina a irresponsabilidade dessa turma, né? Como você sabe, a Mata Atlântica só está de pé pelo cacau. Quando chegou a doença vassoura de bruxa, várias áreas foram devastadas, porque o produtor de cacau precisava sobreviver. E aquela cultura já não era mais interessante, porque não se produzia mais. Então, foi feito o quê? Pecuárias, áreas de pecuárias. Então, você imagina, Erickson, hoje, essa Mata Atlântica que está sendo, que nós estamos reerguendo sozinhos, estamos de pé sozinhos, sem nenhuma ação pública, acontece aí uma nova entrada de uma doença, né? E terrível, porque, como você disse bem, o clima aqui do nosso país é muito próximo da África. Se você assistir a audiência pública que fizemos em Brasília nos dias 8 de dezembro de 2022, por exemplo, e dia 26 de setembro de 2023, você vai ver lá uma aula do mestre, doutor em fitopatologia, doutor Jader Goodson, que explica de forma técnica os graves riscos dessa entrada dessas doenças aqui no nosso país. E ele fala justamente isso. Como o clima é muito próximo da África, só que com algumas particularidades, e como aqui a gente já tem uma doença chamada fitóftora também, que é a podridão parda, mas não é a fitóftora megacária, que é essa que tem lá na África. Imagina a junção da fitóftora megacária com a junção da podridão parda que nós já temos aqui, que é um tipo de fitóftora, né? Então, não se sabe o que vai dar. Então, tanto descalabro, tantos erros grotescos, que a gente passaria aqui o dia inteiro falando da irresponsabilidade do Ministério da Agricultura, muito bonzinho com a indústria, né? E a gente simplesmente se descabelando, correndo atrás, indo a Brasília com toda dificuldade. Você sabe que não é barato irmos até lá, largando as nossas atividades, etc. Você sabe que uma associação, nós somos todos voluntários, eu sou voluntária, tantos outros diretores também, mas a gente deixando os nossos afazeres para ir lá pedir, suplicar para que eles entendam a nossa luta e se sensibilizem, sendo que eles sabem, não é possível, eles sabem, né? Então, assim,
como disse, está tudo lá no histórico das importações. Inclusive, Edson, em 2012, as importações desses países foram suspensas, porque o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual interviu. Chegou até um cadáver em cima das sacarias de cacau. Pode entrar aí na internet que você vai ver. Não é a primeira vez, juntamente com protestos e etc. Ou seja, a ganância da indústria é tão grande, é tão elevada, que nos coloca em risco a cada dia. E o pior, com o aval do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura aplaude e fala assim: indústria, você quer mais alguma coisa? Só isso aí, tá bom? Você precisa de mais? Estamos aqui para lhe atender. Beleza? Enquanto que nós, produtores de cacau, temos que fazer uma via sacra de anos e nada, até que chegamos a recorrer ao Ministério Público Federal. Imaginamos tudo isso que está por trás, mas infelizmente, né? Quem somos nós, né? Para poder conseguir com tanta facilidade o que a indústria consegue. É isso. Vanusa, você perguntou aí, né, o que será que os políticos tomaram. Eu suspeito que eles tomaram aí uma mistura de chá de esquecimento com um chá de irresponsabilidade. Afinal de contas, né, a história se repete. A gente vê que no passado aconteceu coisas muito estranhas, né, ali na época da vassoura de bruxa, decisões equivocadas, enfim, os políticos ali também tiveram uma atuação com muitos devaneios, e aí a gente acaba vendo a história se repetir. Além disso, né, tem essa questão social, né, quando a gente traz amêndoas africanas, a gente tem que ter essa consciência, né, pessoal? Não tem como muito escapar dessa parte social, porque a gente sabe, né, que essas produções, né, essas origens africanas, elas convivem, né? De um lado o cacau, de repente, num terreno muito próximo ali, está tendo mineração de pedras preciosas, de diamante. A gente sabe, né, que as pedras preciosas, os diamantes, acontece muita coisa errada, muito crime acontece lá na África por causa, né, dos diamantes africanos. Além disso, tem mão de obra infantil, mão de obra análoga à escravidão, enfim, tudo que o cacau brasileiro defende acontece exatamente o oposto lá na África. Mas você vê de alguma forma, né, a gente sabe que a Europa está de olho um pouco nessas questões, né? Até mesmo uma ironia, afinal de contas, a Europa se beneficiou por tanto tempo, né, dessas questões tão ruins que acontecem lá na África. Mas, enfim, agora temos aí novas leis, né, europeias sendo colocadas em prática, e uma das culturas que vai ter foco, né, para essas leis é exatamente o cacau. Você vê que, de alguma forma, essas leis, esse olhar para a sustentabilidade do cacau como um todo, pode influenciar e mudar esse cenário? Olha, Erickson, é uma luta inglória. Como você disse aí, vassoura de bruxa, já temos aí um exemplo do que ocorreu, né? Até hoje, era uma doença exótica que deveria ter sido combatida pelo governo da época, pelo governo federal da época, e foram os produtores quem tiveram esse ônus. Até hoje, os produtores estão endividados. Houve um programa de recuperação da lavoura cacaueira baiano, PRLCB, que simplesmente não funcionou, induziu os produtores ao erro. Nós estamos até hoje, é uma região, como você, quem conhece, quem estiver nos assistindo sabe, é uma região maravilhosa, linda no seu paisagismo, uma região belíssima, porém pobre. Simplesmente nós somos 126 municípios baianos jogados às traças, não temos nenhuma solução ainda para o problema da vassoura de bruxa, que foi lá 30 e tantos anos atrás. E como eu disse no início, nós estamos nos reerguendo sozinhos. Nós precisamos apenas que o governo não nos atrapalhe.
Porque se ele não quiser ajudar, ok, já estamos acostumados, lamentamos, é muito triste isso, como cidadã, como produtora, como associação, presidente da associação, saber disso, mas pelo menos que ele não nos atrapalhe, está nos atrapalhando com essa instrução normativa. Agora você veja, você falou aí da África, né? Nós temos lá simplesmente um mercado injusto. Temos lá trabalho análogo escravo e infantil. Nós temos tráfico de crianças lá, coisa que, claro, né? A nossa legislação não permite isso aí. Nós trabalhamos com CLT, nós trabalhamos com parceria agrícola, né, na sua grande maioria. Então, assim, preservamos a natureza, como falamos, e principalmente estamos de acordo às leis trabalhistas. Agora, veja, aí chega um cacau com essa origem, da forma como é cultivado lá, simplesmente com desmatamento, com esse trabalho escravo, análogo e infantil, tráfico de crianças. Então, é totalmente contraditório a tudo que nós temos aqui no nosso país. Então, assim, é algo, como falamos, é surreal. Não existe uma explicação pela qual estamos aí lutando, né, contra essa importação. E mais, importante a gente falar aqui, que as indústrias, ela utiliza-se do drawback, o que não é legal, né? Ela importa 0 de imposto, ela tem um período para manufaturar esse cacau que vem da África e exporta com 0 de imposto. Então, para ela, por que ela tem que fazer sempre essa jogada? Porque é muito interessante não pagar imposto, né? Você imagina, né? E ainda, só que ela faz algo muito ruim com a gente, porque aí ela pratica o deságio. Então, a Bolsa de Valores, inclusive isso aí, Erickson, vocês podem acompanhar. Como disse, o cacau subiu bastante, né, devido ao déficit mundial que houve, chegamos a um patamar de quase 1.200 cacau commodity. Porém, você pode observar aí, no último mês, começou a chegar cacau africano no Porto de Ilhéus. Como disse aqui, 250 mil sacas acabou de descarregar. E aí você imagina o que acontece. A Bolsa de Valores X, e nós teríamos que ter o valor de cacau Y, só que o cacau está Z. E esse Z sabe como é que é? Com deságio. Um exemplo, se tivesse que dar R$1.000 na Bolsa, aí a indústria vai lá e aplica o deságio. Aí está em torno, aí hoje eu já olhei, em torno de R$800. E tem sido assim diariamente. Por quê? Porque tem cacau africano. Então, além de ser riscos gravíssimos para as nossas lavouras, a indústria ainda utiliza-se deste cacau africano para promover os deságios e fazer preços menores para os produtores de cacau. Ou seja, nós estamos sofrendo por 2 vezes. Então, será que esses políticos não estão vendo isso? Será que a gente tem que se desgoelar? Será que a gente tem que gastar sola de sapato indo para o Congresso para poder suplicar que eles revoguem a IN 125? E mesmo assim, a Frente de Parlamentar de Agricultura tem que ficar contrário a tudo isso? Que mundo é esse? Então, Erickson, realmente o setor de cacau precisa de ajuda, precisa de alguém para que a gente consiga ser enxergado. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. O setor de cacau, para os nossos políticos, não existe. É essa conclusão que a gente chega e é muito triste. Portanto, nós estamos já promovendo mais um protesto no Porto de Ilhéus. Desta vez, tentaremos fazer um protesto maior, tentaremos fazer um protesto com mais produtores de cacau ainda, porque a NPC só está crescendo. Inclusive, esses protestos chegarão a Brasília em breve. Teremos que fazer isso lá na porta do Ministério da Agricultura, possivelmente na porta do MAPA, para que o ministro Carlos Fávaro entenda que o produtor de cacau existe e ele precisa ser respeitado. Então, é isso, Erickson.
É muito problema. O setor do cacau precisa ser estruturado na sua base, né? Hoje nós não temos crédito, porque os produtores estão endividados ainda com o problema da vassoura de bucha. Veja que absurdo, né? Enfim. Vanusa, aqui no nosso podcast, não só o podcast, como o site como um todo, né? O maior objetivo do nosso site é defender os ideais, né, e os interesses dos produtores rurais. A gente tem ali quase 30 anos de história e o nosso alicerce sempre foi esse. E o nosso podcast ele é colaborativo e aberto, né? Então a gente já abriu os nossos microfones, as nossas câmeras, né, e as nossas agendas de entrevista com representantes da indústria. Assim fizemos também com muitos produtores, né? Porque jornalismo é feito assim, né? Vendo todos os lados de uma mesma situação. Então, Vanusa, fica aqui o convite, né? Para você vir mais vezes aqui no podcast. A gente sabe que a associação vai ter, né, essas manifestações marcadas em Ilhéus. Fica o convite, quando tiver as manifestações, conte aqui com a gente, né, para dar voz a vocês, para divulgar, né, as intenções, né, dessas movimentações, e sempre que possível conta aqui com a gente, manda, né, essas informações aqui para mim, para nossa redação. A gente vai ter o maior prazer de ajudar a divulgar, de dar voz aos produtores de cacau, que a gente sabe, né, que é uma história de muita luta e tem muita coisa ainda para acontecer pela frente. Sempre conte com a gente, Vanusa. Muito obrigada, Erickson. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E a gente vai ficando em contato, viu? E agradeço demais, porque é uma maneira de a gente externar, né, o que está acontecendo com o setor. Não está tudo lindo no setor do cacau, não. É muita luta. Você tem que amar o que você faz para você continuar, né? E eu tenho certeza que aqueles que estão neste setor amam o que faz. É por amor que nós estamos aqui trilhando este caminho, né? Porque realmente as condições não são boas, mas esperamos sim dias melhores. Somos brasileiros, não desistimos nunca e tenho certeza que um dia a gente vai ter aí um panorama bem mais bacana, bem mais honesto, bem mais justo, né? E aí é essa nossa esperança e é por isso que estamos aqui. Muito obrigada, viu? Faremos contato sim, te deixarei informado e mais uma vez obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bem, amigos, finalizamos então o nosso primeiro podcast do ano, um podcast pesado com muitos assuntos importantes, porém necessários. A gente sabe, né, que o cacau ele vem ganhando importância, a gente sabe o quanto esse setor bean to bar traz, né, essa questão de maior igualdade para o setor, né, o quanto existe essa filosofia de defender a cadeia como um todo e como um igual. A gente aqui no podcast acredita muito nessa filosofia e por isso a gente traz realmente essas vivências e realidades de diversas partes aí da cadeia do cacau. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né, para o nosso passado, esse olhar para o que aconteceu, né, em 2024, para entender os caminhos que teremos em 2025. E para ter esses caminhos em 2025, eu conto com a participação de todos vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, assim vocês recebem as notificações sempre que um vídeo novo entrar aqui no nosso podcast ou no canal oficial do Notícias Agrícolas. É isso, pessoal. Eu espero vocês nos próximos episódios. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.